Conteúdo. Calor, ele é uma forma de energia, tá certo? Então, é uma energia em trânsito, é um fluxo de energia, é uma energia em movimento que vai ocorrer exclusivamente devido à diferença de temperatura entre os corpos. A unidade oficial de calor é Joule, representada pela letra J. Então, calor é a transferência de energia de um objeto ou sistema para o outro em razão exclusiva da sua diferença de temperatura. Então, uma caloria, que é uma unidade de calor que é muito usada, equivale a 4,18 joules. A depender do exercício, o enunciado pode pedir para você considerar uma caloria 4 joules, ou então uma caloria 4,2 joules, mas o valor mesmo é 4,18. Outra unidade que é muito usada para quando você vai comprar um ar-condicionado é quantos BTUs tem esse ar-condicionado, né? Então, uma caloria equivale a 3,968 vezes 10 a menos 13 BTUs. Então, a gente vai trabalhar no segundo ano com caloria e joule, né? Então, caloria é em si uma quantidade de energia, é a quantidade de calor. Calor é energia que 1 grama de água pura deve receber sob pressão normal para que sua temperatura seja elevada de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Então, a unidade oficial é joule, mas se trabalha muito com caloria. Lembra, velocidade, unidade oficial é metro por segundo, mas se trabalha muito com quilômetro por hora. Então, lembra que uma caloria é 4,18 joules. Então, as leis da termodinâmica, a gente estudar a primeira, a segunda e a terceira lei. Aí depois apareceu uma necessidade que seria uma quarta lei, mas essa quarta lei precisava preceder todas elas. Então, os caras deram o nome de Lei Zero. A Lei Zero, ela está associada ao equilíbrio térmico. Térmico lembra temperatura. Equilíbrio lembra o quê? Igualdade. Então, equilíbrio térmico seria igualdade de temperatura. Pensa comigo. Se dois corpos A e B estão separadamente em equilíbrio térmico com um terceiro corpo T, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Suponha o seguinte, que eu tenha o corpo A está em equilíbrio térmico com um termômetro. O termômetro mede a temperatura dele 20 graus Celsius. Depois eu vou colocar esse termômetro em B e o termômetro me mede 20 graus Celsius. A não esteve em contato com B, mas eu posso concluir como se A e o termômetro me deu a mesma leitura e B, o termômetro, me deu a mesma leitura, A e B possuem a mesma temperatura. É o equilíbrio térmico. As trocas de calor, é muito importante isso, porque as trocas de calor, quando, à medida que os corpos estão trocando calor, essa troca de calor acontece até que os corpos atinjam o equilíbrio térmico. Um exemplo, um corpo com 100 graus Celsius, um corpo com 50. O corpo com maior temperatura vai perder calor e o de menor temperatura vai ganhar calor. Então, esse processo vai ocorrer. À medida que ocorre, o corpo de menor temperatura ganha calor, aumenta a sua temperatura, e o corpo de maior temperatura vai perdendo calor e sua temperatura vai diminuindo. Mas vai diminuindo até quando? Até a temperatura de ambos ficarem iguais, se igualarem. Então, equilíbrio térmico, todos os corpos, sempre que possível, tendem a ir espontaneamente para o mesmo estado térmico. Portanto, dois ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio térmico entre si quando suas temperaturas são o quê? São iguais. Então, você coloca água quente e água fria. Então, no final da mistura, você vai ter uma água morna. Né? Água quente perdeu temperatura, por quê? Porque ela cedeu calor para a água fria. Água fria ganhou temperatura, porque ela recebeu calor. Né? O mais quente, maior temperatura, perde calor, e o mais frio, menor temperatura, perde calor. Eu usei essa palavra frio e calor para você entender o seguinte, fisicamente, a gente fala frio e calor para alta temperatura e baixa temperatura, mas fisicamente, o frio é a sensação de perda de calor.
Então, quando você sente frio é porque seu corpo está perdendo calor. Um exemplo, está com febre, 40 graus Celsius, sua temperatura alta, mas você sente frio. Por quê? Você está com a temperatura maior que o ambiente. Então, o seu corpo passa a perder calor para o ambiente. E a perda de calor é a sensação de frio. Então, nós temos o seguinte. Suponha que você tenha o ambiente e o sistema. Se o sistema possui temperatura maior que o ambiente, quem vai perder calor é o sistema. O sistema vai jogar calor para o ambiente, ele vai perder calor. Então, a sua quantidade de calor vai ser negativa. O calor na física é representado pela letra Q. E a unidade pode ser caloria ou a unidade Sistema Internacional Joule. Então, se a temperatura de um sistema é maior que a temperatura do ambiente, como em certa quantidade de calor é perdida pelo sistema para o ambiente para que o equilíbrio térmico ocorra. Então, se eu tenho um sistema com temperatura 100 graus Celsius no ambiente 40, então o sistema vai esfriar e o ambiente vai esquentar. Aí lembra, aqui é quase um mantra. Calor é a energia trocada entre o sistema e o ambiente devido a uma diferença de temperatura. Se tiverem 1000 graus Celsius e 1000 graus Celsius vai ter calor? Não. Por mais quente que estejam, porque para ter calor tem que ter diferença de temperatura. Aqui você tem a circunstância de ambiente e superfície mesma temperatura. Então não tem troca de calor. Não há transferência de energia. Eles estão em equilíbrio que? Térmico. Se por acaso o ambiente tem maior temperatura que o sistema, que o corpo, então quem vai receber calor é o corpo com menor temperatura. Então a quantidade de calor ganha é representada pelo valor positivo. Calor perdido, valor negativo. Calor ganho, valor positivo. Então, calórico, existe uma teoria que calor é uma energia. Antigamente, o pessoal achava que o calor era um fluido. O que é um fluido? Fluido é água, é um fluido, o vento é um fluido, qualquer coisa que possa escoar, né? Então, os caras imaginavam que o calor era um fluido, uma espécie de fluido que chamaram de calórico, que penetrava a matéria, que era atraída pela matéria, que não podia ser criada nem destruída, quase um X-Men, e não possuía massa. Diga aí. Ora, a água tem uma quantidade de massa, o vento ele transporta matéria, transporta massa, mas era uma viagem. Mas se a gente pensa em fluido, quando a gente atrita as mãos, né, o atrito com as mãos gera calor. E nesse esfregar de mãos, não há perda de massa. Você não vai ficar com... você pode perder o grude, né? Se não lavar a mão, mas lava as mãos, né? Nesse período de quarentena, lava as mãos. Estou falando sério. Então, o atrito em si não produz perda de massa, perda significativa de massa. Então, isso detona, desfaz a ideia de que calor é um fluido. Calor não é fluido. Calor é uma energia, uma forma de energia que ocorre entre dois corpos ou mais corpos devido à diferença de temperatura entre eles. Corpos com menor temperatura recebem calor. Corpos com maior temperatura perdem calor. Próxima aula a gente vai falar sobre dilatação